Alô, amigos dos portais do terceiro tempo, do nosso querido Milton Neves. Vamos a mais uma participação aqui muito especial dos esportes olímpicos, que é com o Fernando Reis, um dos nossos gigantes do esporte olímpico, né? Não só pelo tamanho, mas também pelos resultados que consegue num esporte que não tem tanto apoio, aliás, não apoio quase nenhum. O Fernando já foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já teve como melhor colocação no Mundial uma sexta colocação, tudo isso com os problemas que a gente sabe dos esportes olímpicos. Fernando, primeiramente, um grande abraço, obrigado por você estar aqui recebendo a gente aqui na sua academia. Muito obrigado, João. Como é que está a situação nesse momento? A gente sabe que os Jogos Olímpicos do Rio serviram para melhorar um pouquinho, mas parece que depois disso a coisa voltou ao normal, né, Fernando? Um abraço. Justamente, João, teve um movimento olímpico, foi um movimento muito bacana, a gente acabou aproveitando essa alavanca para mostrar um pouquinho a modalidade, a gente teve um retorno muito positivo em respeito à mídia, o levantamento de peso teve a nona maior audiência dos Jogos Olímpicos, então isso foi um negócio muito bacana que aconteceu. Mas depois das Olimpíadas realmente os apoios caíram e o esporte continua na mesma caminhada, bem devagar ou quase nada. Na verdade não foi só uma crise do esporte, o esporte, claro, diminuiu um pouco, não o interesse, mas diminuiu aquela febre dos Jogos Olímpicos, mas foi uma crise do país. De forma natural. Uma crise do país que acabou envolvendo também o esporte, né? Com certeza, acho que de forma natural o esporte acaba sendo afetado. Eu costumo dizer que o esporte é um dos pilares do nosso país, mas existem alguns pilares que são mais importantes, como a educação, segurança, todos esses valores acho que vêm um pouquinho antes do esporte. E quando a gente não tem isso, fica um pouco complicado de cobrar a parte esportiva de alta performance. Agora, no nosso terceiro tempo do portal, há uma sessão que FIM levou. Claro que você não está ainda incluído nessa que FIM levou, porque você continua nativa, continua disputando competições, inclusive o Mundial no ano passado. Agora, você já, com esses problemas todos que tem o esporte, você já se preparou para quando você não for mais estar no esporte, né? Inclusive abrindo uma academia, tendo já um trabalho fora do esporte, né, Fernando? Com certeza absoluta. A gente já preparei já o cenário. A gente sabe que o atleta não é para sempre, isso é de forma natural. A gente acaba cedendo bastante da nossa vida para o esporte, para representar o país, mas a gente não tem um retorno à altura, mas nem por isso eu vou deixar de tocar minha vida. Eu tenho minha academia aqui no Brooklyn, onde eu ensino levantamento de peso, e eu estou com uma unidade nos Estados Unidos, onde atualmente eu estou morando, e eu só venho para dar alguns cursos e dar algumas aulas aqui no Brasil. É isso que eu ia falar, você tem ficado muito nos Estados Unidos. É sinal, a prova acontece que você continua ainda treinando em alto nível. Vem aí Jogos Olímpicos em Tóquio e a gente sabe que pelos resultados que você alcançou, você está bem próximo de chegar entre os primeiros. Com certeza, esse é o nosso objetivo principal, pegar uma medalha. A gente foi em quinto nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas o objetivo principal é pegar uma medalha olímpica e a gente vem caminhando para isso. No Mundial do ano passado eu fiquei em quarto colocado na prova do arranco, com 200 quilos, que foi o recorde pan-americano, então eu ainda estou subindo minhas marcas e eu sinto ainda que eu tenho um gap que eu posso melhorar, e com certeza eu melhorando esse finalzinho eu vou estar brigando diretamente pela medalha, sem sombra de dúvidas. E no Mundial, no arremesso, você fez uma tentativa que, se essa tentativa desse resultado, você ficaria na quarta colocação. Justamente, que foi 247. Eu comecei com 240, que também foi o recorde pan-americano, e 247 eu fiz o clean, que seria o primeiro tempo, e errei o segundo tempo, que é a fixação do movimento. Mas realmente foi um detalhe e que a gente vem corrigindo e melhorando. Eu ainda sinto que eu não atingi meu ápice, eu ainda tenho um pouquinho de lenha, pode-se falar dessa maneira, que eu tenho um pouquinho de lenha para queimar, e com certeza a gente vai conseguir essa medalha olímpica. Explica pra gente, quer dizer, a gente acompanha, mas para quem é leigo, como funciona a prova de levantamento de peso, como funciona o arranco e também o arremesso? Bom, a competição basicamente são duas provas, o arranco e o arremesso. O arranco é uma prova única, do chão acima da cabeça, que o atleta levanta do chão acima da cabeça em um esforço, e o arremesso são em dois tempos, que é do chão ao peito e depois acima da cabeça. São 3 tentativas em cada prova. Nos Jogos Olímpicos, eles só premiam uma medalha, que é a somatória do arranco com o arremesso, que dá o seu total olímpico. O seu total olímpico faz as duas provas, obrigatoriamente você tem que competir nas duas provas, e dá uma medalha no Campeonato Mundial, nos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos. O Campeonato Mundial são 3 medalhas, uma no arranco, outra no arremesso e outra no total. Você chegou muito perto de conquistar a medalha de bronze no Mundial, ficando em quarto lugar no arranco. Justamente. Foi na minha última pedida, com 204 quilos, que eu acabei falhando o exercício.
que eu teria conseguido essa medalha. Fernando, fala pra gente, os amigos aqui no terceiro tempo, como é que surgiu isso na sua vida e há quanto tempo já que você está no esporte em alto nível? Bom, eu pratico já há mais de 18 anos, eu comecei super jovem, comecei aos 10 anos de idade através do meu pai. Meu pai na época era o diretor do Esporte Clube Pinheiros, na parte de levantamento de peso, ele fazia levantamento básico de uma maneira como hobby, como diversão, e ele me introduziu na modalidade numa idade tão jovem. Então eu tive essa sorte de conseguir entrar no esporte tão jovem. E quando você percebeu que dava mesmo para coisa? Qual foi aquele primeiro momento, aquela primeira prova, aquela primeira medalha que você pensou com o seu pai? A gente sabe que a sua mãe também dá uma força muito grande. Quando que você parou e pensou assim, bom, eu acho que eu dou para isso? Eu sou um cara eu costumo dizer que eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho um respaldo familiar muito forte, uma estrutura familiar muito forte. E eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, sou associado desde criança, eu cresci dentro do clube. Então eu sempre tive o respaldo do clube e o respaldo familiar. Isso fez que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. Eu acho que, para mim, a primeira medalha internacional foi o Pan-Americano Sub-15, onde a gente foi campeão. E para mim foi a medalha mundial juvenil, que eu tinha traçado como meta, ficar entre os 3 melhores do mundo como juvenil, senão eu ia parar de fazer o esporte, eu ia fazer outra coisa, ia me dedicar aos estudos ou qualquer outra coisa, e a gente conseguiu essa medalha. Eu fiquei em terceiro em 2010 no Mundial da Bulgária, Sofia, e isso mostrou realmente, falou, pô, você está no caminho certo, vamos continuar e vamos conseguir uma medalha olímpica. E como é que está a situação agora nesse momento? Você está muito mais radicado nos Estados Unidos, até porque, como a gente já falou, o esporte passa por uma crise e principalmente a Confederação de Levantamento de Peso. Não vou entrar nos méritos de uma discussão como essa, mas ela acabou dissolvendo a comissão técnica, o Edmilson Dantas, que era o supervisor, um cara fantástico de muitas Olimpíadas, e também o Luiz Lopes, o técnico que de repente foi teu fiel escudeiro nos últimos anos no ciclo olímpico. Com certeza. Primeiro, antes de falar da sua preparação, não entrando em méritos, mas é lamentável uma atitude como essa, porque realmente foram duas pessoas, comissão inteira, mas o Edmilson, o Luiz Lopes, que deram muito para o levantamento. Né? Sem sombra de dúvidas. Sem entrar no mérito, o Edmilson foi um cara que se dedicou muito para as Olimpíadas, foi o único que trabalhou realmente de verdade. E infelizmente no meu esporte, eu não posso dizer pelos outros esportes, quem tem resultado, quem trabalha, incomoda. Então se você não existe muito uma parte de meritocracia, e sim você é meu amigo, eu gosto de você, ou aquele não é meu amigo, não vai. Então fica bem difícil de trabalhar. Depois das Olimpíadas o Edmilson foi desligado, o Luiz Lopes continua como meu treinador, mas ele fica no Esporte Clube Pinheiros e ele não vai para nenhuma competição, mesmo que ele tenha o maior selecionado, todos os atletas que são medalhistas pan-americanos, todos os melhores atletas do país são do Esporte Clube Pinheiros, são do Luiz Lopes. E por algum motivo que eu sei, mas a gente não precisa entrar no mérito, ele não é convocado como treinador. Teve aquele fato da Bruna Piloto. Jogos, né, que acabou lamentável. E que ele acabou ficando chateado com isso. Também. Com certeza. São coisas que as pessoas que acabam tomando esse tipo de atitude, elas não estão nem um pouco preocupadas com o esporte, não estão nem um pouco preocupadas com os atletas, sim, só preocupadas com si próprio e, enfim, de usar o esporte como ferramenta para parasitar mesmo e conseguir tirar todos os recursos no benefício próprio. Você é do Pinheiros, que dá um respaldo muito grande, a gente conhece esse Sim. Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, é o clube que mais leva atletas. Você tem aqui a sua academia também, tem o seu trabalho. Você conseguiu manter patrocinadores também, mesmo com essa crise toda? Não. Caiu bastante, caiu muito. Uma coisa que eu tinha por direito, por estar entre os 5 melhores do ranking mundial, é o Bolsa Pódio, que é realmente uma ajuda muito forte do Ministério do Esporte, mas por incrível que pareça eu não recebi a assinatura da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. Só para explicar de uma maneira muito breve, para você ser pleiteado, primeiro você tem que estar entre os 20 melhores do mundo, eu estou entre os 5 melhores do mundo, daí você precisa da assinatura do clube que você representa, Pinheiros assina sem problema nenhum, do Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Brasileiro assina sem problema nenhum, e da Confederação. E por algum motivo a Confederação não assina e eu não sou pleiteado com essa ajuda. Então, para mim, agora, se não fosse o Esporte Clube Pinheiros, eu já estaria fora do esporte e o esporte não existiria.
E na verdade, você, quando fala nos Estados Unidos, a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem uma força para todos os esportes, diferente do tratamento, do que é dado. Então, quer dizer, você com essa academia, você montou por lá, uma filial dessa academia que você está aqui, você está juntando o útil com o agradável, né? Porque isso aí te deixa numa condição excepcional para continuar treinando lá, né? Justamente. Eu tenho uma condição muito favorável, estando lá, realmente as coisas são muito mais fáceis. Tem competições, a gente sabe que o atleta não tem que treinar, com certeza, tem que competir, né? Justamente. Não existe, não, justamente. Lá você tem isso. Tem muito. Eu participei agora do campeonato do Arnold Classic, que foi um campeonato com mais de 1000 participantes, que foi em Ohio, onde a gente foi campeão. Então, são campeonatos de maior porte do que se deu aqui no Brasil, e isso com certeza estimula a minha evolução. Então, eu tenho essa sorte de estar lá e conseguir trabalhar e me manter, e o Esporte Clube Pinheiros me ajudar em muitos aspectos. Agora, eu vou perguntar duas coisas. Tua rotina. A rotina esportiva consiste em quê? Bom, a rotina esportiva de um levantador de peso consiste em comer, dormir e treinar. Ponto. Essa deveria ser a rotina esportiva. A minha consiste em um pouquinho mais de coisas. Eu preciso comer, dormir, treinar, dar aula, tentar resolver alguns pepinos para a vida continuar caminhando. E esse treinar significa o quê? Qual é o tempo? Treinar, eu tenho 2 períodos de treino. Na parte da manhã, geralmente é das 10 da manhã ao meio-dia e meio, e na parte da tarde, das 5h30 da tarde até umas 7h30, 8 horas. Então a gente tem uma carga horária de 5 horas e meia de treino todos os dias, só descansando no domingo. Sempre com levantamento ou musculação? Sempre com levantamento, musculação, preparação física, 3 vezes por semana, trabalho de deslocamento, saltos, pliometria, um pouquinho de atletismo. Então você acaba fazendo quase de tudo. E quando você fala em comer, é comer mesmo, né? Justamente. Na minha categoria, para mim é um trabalho, é uma obrigação que eu preciso comer para colocar energia dentro do corpo, para conseguir aguentar a pancada do treino, que realmente é uma pancada. Quantas vezes por dia? Bom, de uma maneira muito breve, a minha rotina é o seguinte: eu acordo, isso estando nos Estados Unidos, que eu tenho um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de tempo. Eu acordo às 7 horas da manhã, tenho a primeira refeição bem forte, de 5 a 8 ovos, pão, tudo. Depois eu tenho a segunda refeição por torno das 9 horas da manhã e vou para o treino às 10 horas da manhã. Acabo o treino, tenho outra refeição rápida, shake de proteína, qualquer coisa que eu possa comer muito rápido. Vou almoçar. Depois eu tenho uma refeição à tarde antes do treino, tenho o treino, outra refeição, e depois antes de dormir outra refeição. Então varia de 7 a 8 refeições diárias. Tem horas que cansa mais comer do que treinar? Com certeza, comer acaba se tornando um hábito. Eu tentei, eu sou um cara que eu como, mas eu como devagar. Eu tive que treinar como comer rápido, porque se eu tenho 8 refeições, se eu demorar 1 hora comendo, eu vou demorar 8 horas no meu dia para comer. Então é uma coisa que eu acabo treinando comer rápido, porque eu preciso melhorar o meu tempo de descanso, melhorar o meu tempo de absorção, então eu acabo comendo mais rápido do que o normal. Independente da crise no esporte, da falta de recursos, no levantamento de peso, depois do ciclo olímpico, a gente teve coisa nova, a gente está com renovação, tem aparecido alguém ou é complicado? Novamente, se não fosse o Esporte Clube Pinheiros, o esporte não existiria. O esporte é alta performance, eu estou falando de alta performance. A gente tem a Nicole, que é uma menina de 14 anos, que é fantástica, que é atleta do Pinheiros, atleta do Cubano. Mas tirando isso, a gente tem a Luana de Minas Gerais, desculpa, que é uma menina muito talentosa, que tem 20 anos, mas são 2 no Brasil inteiro. Então a gente está falando de 2 pessoas no Brasil, realmente é um negócio lamentável que não existe uma estrutura para dar continuidade no processo. E agora em relação aos Jogos Olímpicos de 2020 no Japão, como é que está, o que você está projetando, o que vem agora nesse ano que a gente está, 2018, 2019, até chegar em 2020? Bom, o primeiro campeonato seria agora o Campeonato Pan-Americano, que vai ser em maio, só que até agora o Brasil não definiu a seleção, porque teve o boicote, nenhum atleta participou, enfim, um monte de confusão e não caminha para frente. Para mim, o campeonato mais importante é o Mundial no final do ano, que vai ser no Turcomenistão, em novembro. Esse é um campeonato de cachorro grande, que eu quero estar muito bem, para brigar diretamente por uma medalha.
Para mim serão os campeonatos mundiais, tanto de 2018 e 2019, que eu vou tirar como parâmetro para os Jogos Olímpicos, para tentar chegar e pegar essa medalha olímpica. E como é que, já sabe como é que vai ser a classificação para os Jogos Olímpicos? A classificação, graças ao bom Deus, mudou. Agora, se você está entre os 15 primeiros do mundo, você já está classificado. A vaga não é mais do país. A Federação Internacional entendeu que os países estavam fazendo um pouquinho de manobras, favorecendo um, deixando o outro de lado, e não por mérito. Então eles mudaram as regras. Você está entre os 15 primeiros do mundo, você está classificado direto. Quer dizer, hoje você estaria com sobras, e até porque é um por país, sim, em cada categoria. Então, sim, de repente, se um país tiver duas entre esses 15, já puxa alguém. Com certeza, com certeza, com certeza. Existem dois critérios, ou entre os 15 melhores do mundo, ou o país participar dos mundiais com a equipe completa para conseguir pontos, e daí tem um número X de vagas. E com certeza, pelo esforço que tem o levantamento de peso, é quase praticamente certo que vai ser sua última Olimpíada. É bem provável, bem provável. Depois das Olimpíadas eu vou fechar para balanço por um tempo, fazer algumas avaliações, tanto física, ver como é que está a cabeça, e daí a gente vê, eu vou levantar se eu consigo ir mais uma ou se é hora de parar. Está com quantos anos, Fernando? Estou com 28 anos. 28 anos, em Tóquio eu vou estar com 30, e geralmente esse é o ápice, de 30 a 33 anos, esse é o ápice no levantamento de peso. E só para finalizar, mais um detalhe. Com tanto treino, com tanto trabalho, com tanta viagem, dá para ter vida pessoal também? Pô, muito pouco, muito pouco. Eu tento aproveitar o momento. Eu estou aqui com você agora nessa entrevista, eu me dou 100%, eu aproveito o momento, mas é difícil. Eu preciso me privar de vários fatores para conseguir ter uma performance boa. Talvez isso também pese em Tóquio, depois da Olimpíada, porque muitos atletas pensam nisso. O que eu falei com a Fabiana, inclusive, a Fabiana Moura, ela teve que abandonar a carreira para poder ser mãe. Sim. Já nasceu a Manuela. Justamente. Isso aí também acaba pesando? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Daí isso tudo tem que ser colocado na balança. Acho que você sabe, João, você é um cara do esporte, você é um cara que acompanha o esporte. A partir do momento que, porra, não vale mais a pena, porque existe a paixão, só que a paixão vai até um certo ponto. Depois você começa a tomar pedrada, o negócio não vai pra frente. Você fala, pô, meu amigo, muito obrigado, país, Brasil, o espírito olímpico é muito legal, mas eu vou continuar minha caminhada. E mesmo antes de 2020, você torce, sabe que você vai estar lá, mesmo antes de 2020, eu já sabe que você já escreveu o nome na história do esporte, porque você é o pioneiro de resultados do levantamento de peso aqui no Brasil. Apesar que o início foi para a Olimpíada, foi um cara também que batalhou muito, numa época pior ainda, com certeza. Mas claramente os seus resultados te colocam como o pioneiro, o principal nome da história desse esporte aqui no país. Com certeza. Até o momento, a gente sempre torce que apareçam outros, mas com certeza. Pelo que a gente vê, com certeza. Tá muito difícil. Eu sei que vai vir a Nicole, que é a menina de 14 anos, que vai ser a melhor atleta que o Brasil já teve, no feminino, com certeza, com certeza. Fernandão, muito obrigado pela sua participação aqui nos portais do terceiro tempo do nosso Milton Neves. Muito obrigado. Um abraço e continue assim, parabéns por tudo e grande caminhada para frente. Muito obrigado, abraço para o Milton Neves, valeu. Falamos então com o Fernando Reis, o levantamento de peso, um gigante do esporte brasileiro, aqui na Academia de Fernando, para os portais do terceiro tempo. Aquele abraço, hein?